Torcedores do Fluminense revoltado, cuspindo Maribone com o Zibeldia, né, treinador do Fluminense. Fluminense perde na Bolívia por 2-0 para o Bolívar e se complica no grupo da Libertadores. Neste momento é o último colocado no grupo C. C de Fluminense. É novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. Créditos, direitos de imagem, Sentimento Tricolor. Deixar aqui o canal dele aqui na descrição para vocês lá se inscreverem, zoarem também, mas também apoiar o trabalho. Vamos aqui reagir a Fluminense revoltado com a derrota na Libertadores. Porque isso aqui é uma das maiores vergonhas, quiçá a maior vergonha do Fluminense na história da Libertadores. Último colocado. Essa é a 10ª ou a 10ª primeira só, né? participação do Fluminense na Libertadores, 10ª ou 11ª. E eu não lembro de uma vergonha tão grande do Fluminense na Libertadores quanto essa, assim. Eu queria deixar claro que é completamente inadmissível, inaceitável, inexplicável o Fluminense ser lanterna de um grupo que... Eu tava ouvindo aqui, cara. Eu tava ouvindo aqui a análise do PVC e tava ouvindo a entrevista do Zubeldia. Zubeldia que bateu boca com o jornalista na coletiva lá. Uma coletiva que durou 5 minutos, eu acho. Eu acho que foram 2 ou 3 perguntas. E sabe o que o Zubeldia falou? Você tá reclamando de quê? Nós vamos classificar. Nós vamos classificar. Segundo ele, tá reclamando de quê? Nós vamos classificar. Nós temos 3 jogos e não dependemos de ninguém. Nós vamos classificar. Você tá falando como se o Fluminense tivesse eliminado. O Fluminense tem 3 jogos. Vamos vencer os 3 e vamos nos classificar. Qual é o objetivo na Libertadores? Não é a classificação? Eu estou afirmando pra você que vamos classificar. Olha... Peraí. Foi isso que o Zubeldia fez agora. Vocês se lembram de Tite quando tava no Flamengo, que falou que a gente ia jogar... Foi contra quem que a gente foi, que a gente perdeu, que a gente foi eliminado? Contra o Peñarol. O Peñarol que tá perdendo pro Corinthians. Tá 1-0 pro Corinthians, começou ainda agora. Falou... acho que foi o jogo das oitavas, foi das quartas. Acho que foi das quartas de final. Me corrijam aí se eu estiver enganado. Falou que seria impossível o Flamengo não fazer um gol no Peñarol lá no Uruguai. Se lembram disso? Era impossível o Flamengo não fazer um gol e conseguir a classificação. E fomos pra lá. A gente tinha perdido no Maracanã, fomos pra lá. E o time nem chutar conseguiu. Depois a torcida foi cobrar ele no vestiário. Aí foi aquela maior confusão. Depois, um bom tempo, saiu a demissão do Tite. A mesma coisa tá sendo Zebeldia. É muito atrevimento, né? Eu acho uma falta de responsabilidade você falar um negócio desse. Falar que vai se classificar e esquece os outros times que tá na briga, né? Eu acho um pouco soberbo, arrogante e prepotente por parte dos Rebeldia, mas coloquei nos comentários. Tô dando minha opinião aqui sem cubismo, tá bom? Tô dando minha opinião assim, vendo a questão do futebol. Agora, com Gabriel Amaral, inclusive. A primeira pergunta, pelo menos a parte que tava passando aqui, tá? Eu não sei se a Paramount cortou a coletiva, mas passou assim aqui de 5 a 6 minutos. E ele ele não bateu boca, ele foi debochado. Foi. Ele ficou questionando a pergunta do Gabriel. Ué, mas o que você tá falando aí? Faltam 3 jogos. É só a gente vencer os 3, vamos vencer os 3. Estou te garantindo que nós vamos nos classificar. Cobrança vai Ele acabou de falar agora. Com ar de deboche, sarcasmo. Como se tivesse tudo bem. Aí perguntou, qual é a nossa colocação no Brasileiro mesmo, hein? Assim, cheio de razão. Cheio de razão. Esse é o atual treinador do Fluminense. Treinador que faz a gente passar uma das maiores vergonhas, se não a maior vergonha da história do Fluminense na Libertadores, e ele vai pra coletiva cheio de razão, pô. Soberba, procede. Cheio de razão. Repito, a não ser que a Paramount tenha cortado, não passado as perguntas. Eu vi a partir da pergunta do Gabriel Amaral. Começou a passar aqui na Paramount e eu fiquei prestando atenção. Cheio de razão, pô. Estamos muito bem no Brasileiro. Qual é a nossa colocação no Brasileiro mesmo, hein? Perguntou ele. E na Libertadores faltam 3 jogos. É só ganharmos os 3 e acabou. Estaremos classificados. E esse é o objetivo. Eu vou já mostrar a se classificar. Grupo, vocês verem a arrumação. Segundo ele.
Rapaziada, é inacreditável, assim. Eu tô aqui, como diria o meu pai, eu tô aqui estupefato. Eu tô aqui embasbacado, diria o meu saudoso pai. Né? Meu pai que faleceu com 93 anos e tinha um vocabulário, obviamente, além de muito melhor do que o meu, ele usava bastante palavras que eram muito usadas na época dele, né? Ele usava, estou estupefato, estou embasbacado. É como eu tô aqui agora, assim. E é isso é que mais me dá nojo. É isso é que mais me revolta. Porque os caras aceitam a mediocridade, eles aceitam a derrota de uma forma inacreditável, cara. É inacreditável como as pessoas que estão dentro do Fluminense hoje se contentam com farelo, se contentam com cocô, se contentam com fezes, se contentam com chorume. É inacreditável. É dito por todos. PVC, o comentarista, acabaram de falar agora, falou assim, irmão, não tem justificativa pro Fluminense ser lanterna de um grupo com Laguaira, Bolívar e o Rivadavia. Não tem justificativa. Nada que você fale vai justificar esta merda. Aí o cara vai pra coletiva, tudo arrogante, irmão. Cheio de razão. Tá reclamando de quê? Faltam 3 jogos. É só a gente vencer os 3 que estaremos classificados. Qual é o objetivo? Não era classificar? Perguntou ele. Ou seja, os caras que estão lá dentro, eles estão achando de verdade que tá tudo bem. Que a lanterna é provisória. Que a culpa é do árbitro que expulsou o Bernal. Nesse momento... Que a culpa é da altitude. Que não venceu o Operário, a culpa era do gramado. Quando eu falo pra vocês que futebol é um jogo circunstancial pra caralho, muita gente não aceita. Quando a gente critica, quando a gente reclama, às vezes, mesmo quando o time vence, é porque a gente sabe que tem jogos que vence, tipo, não é sem querer, mas assim, vence na base do acaso. Vence na base daquela circunstância específica. Porque se não fosse aquele exato lance ali, tu não ia ganhar o jogo. Tudo bem, isso pode parecer mais comum do que se imagina no futebol, mas eu vou citar aqui 2 exemplos. Jogo contra o Santos na Vila Belmiro. O Fluminense jogou pra caralho. Mentira! Não jogou pra caralho porra nenhuma. O Fluminense se igualou tecnicamente ao Santos. O Santos perdeu um bocado de gol naquele jogo. Que é um time muito pior do que o nosso. O Fluminense jogou de igual pra igual com o Santos. Que, no momento, é um time horroroso. Um dos piores do Brasil. Mesmo com o Neymar. Infelizmente, eu tenho simpatia pelo Santos. Mas é um dos piores times do Brasil. O Fluminense fez um jogo parelho com o Santos. O Otávio entregou a bola da vitória pro Santos, pro Neymar. Faz, Neymar. O Neymar perdeu um gol que a cada 10 vezes que ele tiver aquela oportunidade, ele vai fazer 9. O Neymar perdeu 2 vezes. Depois o Fluminense foi lá, fez o 3º gol e venceu. Se dentro de uma situação normal de temperatura e pressão, o Neymar tinha feito aquele gol, o Santos teria vencido por 3-2 e não a gente 3-2. Circunstâncias de uma partida de futebol. Beleza. Chapecoense, pior time do Campeonato Brasileiro. Já que o Zubeldia falou na coletiva aí, no brasileiro estamos aonde? Vamos lá então, Zubeldia. Brasileiro. Santos foi brasileiro, tá? Chapecoense também foi brasileiro. Você conseguiu tomar um gol de um time que é o pior em tudo no campeonato. É o pior ataque, é a pior defesa, é o pior time, é o lanterna. Só tem uma vitória no brasileiro. O teu time conseguiu tomar um gol deles. Aí fez o gol lá com o John Kennedy, sabe-se lá como. E no último minuto, aos 51, 52, a Chapecoense teve a bola do empate nos pés. 2 vezes em 1 minuto. Eu assisti esse jogo. Essa é a competência do teu time. Porque é muito fácil olhar a tabela, né? Ah, o Fluminense é o 3º, joga pra caralho.
Hoje foi por causa da altitude, por causa do árbitro? Não. Não. A gente tá em terceiro, sabe-se lá como. Pior que é verdade. Brincadeiras à parte, mas pior que é verdade. Eu tava assistindo, era Flamengo e Atlético Mineiro, e ao mesmo tempo era Chapecoense e Fluminense. E o Chapecoense deu um sufoco no Fluminense e por pouco não vira o jogo. Quando fez 1-1, né? Por pouco não saiu o segundo gol. Aí finalzinho uma bobeira tomou o segundo gol do Fluminense. Mas só tava dando Chapecoense, viu? No jogo e levaram um sufocozinho. Por pouco não perde a partida. Vamos dar uma olhada aqui no grupo do Fluminense, que o negócio ficou bem sério. Nesse momento o Fluminense não classifica nem pra Vamos olhar aqui, a gente ver como ficou. É o grupo C, né? C de Fluminense. Brincadeiras à parte, mas o negócio tá sério. O Corinthians tá com a melhor campanha na Libertadores no momento, né? Ganhando 2-0 do Peñarol. Se o Flamengo não tivesse sido roubado no contra o Estudiantes, seria a melhor campanha. Mas né, tem bola pra rolar ainda, né? Vamos ver o que vai acontecer na Libertadores. Vamos lá, vamos colocar aqui grupo C. Olha só aqui como é que tá a situação do Fluminense. Independente Rivadavia, 9 pontos. Bolívar, 4 pontos. Laguara, 2 pontos. E o Fluminense, 1 ponto só conquistado. O negócio tá sério. Olha só, vamos ver só aqui os próximos jogos desse grupo. Vamos ver aqui. Vou botar aqui um pouquinho para a esquerda. O Laguara, né, que é o terceiro colocado, pega o Bolívar. Provavelmente vai perder pro Bolívar esse jogo. E o Independente Rivadavia pega o Fluminense. Se o Independente Rivadavia joga em casa, né? Se o Independente Rivadavia ganha esse jogo, a situação do Fluminense é desesperadora. Porque o Bolívar ganha. Vamos colocar aqui, ó. O Bolívar ganha. Tem 4, né? Iria 7 pontos. O Independente Rivadavia ganhando ia 12. O Fluminense ficaria com 1 ponto. Faltando 2 jogos, só poderia 7, né? Ou seja, o Bolívar jogaria por um empate na próxima rodada e já estaria classificado, ou até mesmo perdendo, né? O Fluminense teria que ter saldo de gols. Nesse momento, o Fluminense tem um saldo -3, o Bolívar tem um saldo 1. Desesperadora. O Bolívar não pode ganhar o próximo jogo, né? O Fluminense, além de não torcer para o Bolívar não ganhar o próximo jogo, o Fluminense tem que ganhar do Independente Rivadavia. Um empate não é bom, porque o Independente Rivadavia iria a 10, né? Faltando 2 jogos. O Fluminense tem um ponto. Com esse empate contra o Rivadavia, iria 2 pontos. Com 6 iria 8. Não pegaria mais o Independente Rivadavia. E o Bolívar com a vitória iria 7, né? Precisaria do empate para se classificar. É bem difícil. E o treinador do Fluminense falar que é só ganhar os 3 jogos. Isso é situação desesperadora. Mas coloca aí nos comentários a sua opinião. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais. Créditos. Deixa eu só conferir aqui os próximos jogos. Vai pegar o Liguadária. Aí depois do Maracanã pega o Bolívar. Bolívar precisa jogar pelo empate contra o Fluminense. E na última rodada pega o Laguara, né, no Maracanã. Mesmo ganhando esses 2 jogos em casa, né, vai ter que ganhar lá fora contra o Independente Rivadavia, né? Se não ganhar, derrota ou empate, pode dizer adeus, viu? Literalmente. Se o Bolívar ainda mais ganhar, aí o Fluminense tá, olha, complicado na situação. Bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais. Créditos, direitos de imagem, sentimento, tricolor, link na descrição. Valeu.